Oi pessoal, meu nome é Amanda Vasconcelos, se você não me conhece, acabou de conhecer. E hoje eu vou te ajudar a escrever uma boa carta de amor para balançar o coração do seu amado. O meu canal é muito especial, mas com você fica sensacional. Então, eu não quero ensinar o que escrever numa carta de amor, porque uma carta de amor, gente, o que realmente faz ela ser especial é a sinceridade ali dos sentimentos, a espontaneidade, a verdade colocada naquelas palavras. Então, eu não quero dizer o que você deve escrever na sua carta de amor. Mas eu sei que muita gente talvez não escreva cartas de amor, o receio de não saber se expressar, ou do português não ficar bom, ou enfim, de não ficar uma coisa legal. Às vezes até já tentou, fez ali vários rascunhos e achou que não deu certo e jogou fora. E aí deixa de expressar os seus sentimentos de uma forma mais pura e maravilhosa, que é uma carta, uma cartinha, gente. Então, o meu objetivo era realmente ajudar essas pessoas a conseguir se expressar melhor. Então eu não vou dizer o que você vai escrever. Eu vou, na verdade, oferecer uma estrutura de uma organização para você conseguir organizar melhor esses seus sentimentos, né? Conseguir tirar a melhor vantagem desses seus sentimentos, falando eles de uma forma mais organizada, uma estrutura mais, enfim, dando uma estrutura básica de como você pode fazer uma carta de amor. E é só uma sugestão, não é aqui para você seguir a risca, tá? É mais para aqueles que têm realmente muita dificuldade. Se tem gente que tem dificuldade em escrever uma redação na escola, imagina a dificuldade que deve sentir de se expressar com relação aos seus sentimentos, né? Que são coisas tão complexas que às vezes a gente nem mesmo entende como é que vai saber escrever. Então é por isso que eu vim ajudar vocês aqui. Primeiro eu fiquei pensando, talvez eu não sou a melhor pessoa para trazer esse tipo de informação, mas depois eu pensei, peraí, eu sou uma escritora de romances, né? Então eu devo entender uma coisinha ou duas ali sobre como envolver as pessoas num relacionamento com as minhas palavras, não é mesmo? E também eu tenho uma experiência de vida que vai comprovar de que eu sou boa aqui no negócio das cartas de amor, que é o quê? O meu atual namorado, que a gente já fez o quê? Fez inclusive ontem 4 anos de namoro, eu conheci através de uma carta que eu enviei pra ele. Então, assim, quando você começa um relacionamento com uma carta, né, gente, se torna meio que uma tradição vocês trocarem cartas, né? Então, assim, é muita carta, assim, que eu já troquei. Essas são todas as cartas que a gente já trocou durante todos esses 4 anos. Então, já foi muita carta, já tive que ser muito criativa para poder pensar em alguma coisa diferente para trazer, né, para ele aí. Então eu acho que talvez por isso eu tenha alguma experiência legal para trazer para vocês, para ajudar vocês nesse assunto. Então já vai curtindo, já vai se inscrevendo, já vai apertando o sininho para não perder nenhuma notificação, nenhum vídeo novo nesse canal, tá, gente? A gente tá no início, então isso ajudaria pra caramba, tá bom? Eu tenho que falar, né, gente? Porque se eu não falar, as pessoas esquecem, né? E aí, cadê a confiança? Você vai embora desse vídeo, não deixa um like. Cadê a confiança? Eu tô aqui com todo carinho, com toda atenção, fazendo um negócio pra vocês. Assim não dá. Então tá, começando. Como começar uma carta de amor? Né? Como o que dizer, como começar, quais são as palavras, por onde começar. Bom, gente, como toda carta começa com o nome da pessoa a quem você está endereçando aquela carta, né? Se você for fazer uma carta normal, uma carta de trabalho até, você vai começar com caro fulano, né? E se for alguma coisa mais pessoal, querido ciclano, né? Enfim, na carta de amor você vai fazer a mesma coisa, mas você vai endereçar para aquela pessoa amada a quem você está direcionando esta carta. Então, a minha sugestão, o meu conselho é que você utilize uma palavra que seja bonita, um apelido carinhoso que existe entre vocês. Um diminutivo, talvez. Se o nome dele for Rodrigo, você pode falar Rodriguinho, ou sei lá, Digo, sei lá, como é que você chama o seu amor, aquele apelido carinhoso que existe entre vocês. Você pode utilizar palavras mais simples, tipo amorzinho, meu amor, enfim, você utiliza alguma coisa carinhosa. E o meu conselho, se você quiser realmente arrasar, é você utilizar uma coisa que tem algum significado para vocês. Então pode ser
uma palavra, um apelido que vocês utilizaram em algum momento da vida de vocês, que signifique alguma coisa para vocês. Então, quando a pessoa começar a ler a carta, ela já vai começar a ler com um sentimento bom, porque ela vai começar a reviver aquele momento em que você chamou ela daquela coisa. Enfim, então se você tiver alguma palavra como essa, você pode utilizar que você vai, arrasar. Então você coloca lá o nome do seu amado, uma vírgula, pula uma linha e começa a escrever, ali dá a margem e começa a escrever a sua carta. O que você vai começar a escrever nesta carta? A minha sugestão é que você comece contextualizando aquela situação, né? Por que você começou a escrever aquela carta? Então você pode começar desde resolvi escrever esta carta porque estava pensando em como nós, enfim, resolvi escrever esta carta porque eu quero comemorar o nosso aniversário de casamento, ou seja lá o que for, desde algo mais assim, compromissado, mais espontâneo, tipo assim, eu estava admirando a nossa foto no ano novo e comecei a pensar sobre todos os anos que nós passamos juntos e isso me fez querer escrever esta carta pra você, esse relato, pra você saber como eu sinto. Enfim, gente, você tem que abrir seu coração, né? Veja de que forma você pode contextualizar melhor ali aquela situação. Não invente nada, tá? Faça algo mais sincero, algo verdadeiro, algo que tenha algum significado pra vocês. Mas dentro aí desses padrões você pode ver que você vai ter um bom início, uma boa introdução ali daquela sua carta de amor, tá? E aí, depois que você explicou por que você resolveu fazer isso, você contextualizou, você fez uma introdução, aí você vai para o segundo parágrafo. O segundo parágrafo é onde você começa realmente a despejar o seu coração, né? Você vai começar a realmente falar sobre o seu sentimento. Então, se você tem uma dificuldade de colocar aquilo para fora, você não sabe por onde começar, o meu conselho é que você comece do início. Ou seja, lembre de quando vocês se conheceram. Parta daquele ponto inicial até o ponto que vocês estão agora. Então, quando você conheceu aquela pessoa, o que você achou dela a primeira vez que você viu ela, né? Esses conselhos são para pessoas que nunca escreveram uma carta de amor, não tem realmente muita experiência. Então, eu tô dando um conselho que pode servir para você começar, um ponto de partida. Mas isso não são regras, você pode falar de outra forma, você pode fazer de outra forma, se você se sentir confortável. Mas se você tem dificuldade, comece do momento em que vocês se conheceram. O que você achou daquela pessoa? O que você sentiu quando você viu aquela pessoa? O que você achou dela? O que te chamou a atenção? E aí você vai contar esses sentimentos, como eles surgiram, e vá aos poucos, da forma mais organizada e gradual que você conseguir, mostrando, contando como eles cresceram, como eles se desenvolveram, até o momento em que você está agora, o que você sente agora por essa pessoa. E aí você terminou esse parágrafo, tem o outro parágrafo, que é um parágrafo opcional. Se você quiser fazer uma carta mais simples, mais curta, você não quer falar muita coisa, você pode pular já para o último parágrafo que eu vou explicar como é que se faz. Mas esse parágrafo é para se você quiser ainda dar um quezinho a mais, se quiser realmente arrasar na sua carta, aí você pode adicionar esse parágrafo, que é o que, gente? Esse parágrafo é um extra, né? Você pode tanto colocar alguma coisa, algum poema, algum conhecimento que você adquiriu durante o tempo, enfim. Você pode desde adicionar um poema ou talvez um trecho de uma música. Você pode reviver alguma situação que vocês viveram. Você pode falar sobre alguma situação que foi especial para você e talvez aquela pessoa não saiba. Esse parágrafo é mais para você dar um tchan, você dá um extra, sabe? Dar uma ênfase ali, um negocinho especial, um negocinho legal ali. Então, é realmente da sua criatividade o que você vai fazer com esse parágrafo. Eu, por exemplo, uma coisa que eu resolvi fazer foi, só para dar um exemplo para vocês. Cada ano que eu completo com o meu namorado, geralmente eu falo sobre numerologia. Se você é uma pessoa adepta a essas coisas, você pode fazer isso também. Tipo assim, se vocês estão fazendo 4 anos, você pode falar que na numerologia o número 4 simboliza a segurança, a estabilidade, e é isso que vocês conseguiram nessa data especial. Enfim, isso é só um exemplo, você pode fazer o que você quiser com esse parágrafo. Você pode criar um poema ou pegar um poema que você goste, que você já conheça, e colocar ali naquele parágrafo para
dá um toquezinho especial. Então você fez esse parágrafo, né? O que? O quarto parágrafo? É o quarto parágrafo. Se você quiser, você vai partir para o último parágrafo. Este último parágrafo é o que? O fechamento da sua carta. Então, meu conselho para você escrever esse último parágrafo é fazer o padrão. Se você não tiver nenhuma outra ideia do que fazer, faça o padrão do agradecimento. Então você vai começar a agradecer por tudo que aquela pessoa representa para você. Você vai agradecer os momentos que vocês passaram juntos. Você vai agradecer as coisas que ela já fez por você. Enfim, tudo aquilo que realmente tiver um significado para sua vida. Dizer que você gosta muito dela. Dar aquele fechamento ali especial para aquela carta. Algo mais livre. Você pode também dar o seu toque se você quiser. E depois que você terminar esse último parágrafo, você pula uma linha e coloca uma frase de efeito. A frase de efeito pode ser o quê? Desde algo mais padrão como te amo, né? Até algo mais diferente, tipo assim, para sempre sua, sua boneca, seu namorado, enfim. Algo que seja especial para vocês. Uma frase que você acha que se encaixa naquela situação. Pode ser também Feliz Dia dos Namorados, se for Dia dos Namorados. Você coloca Feliz Dia dos Namorados, ou Feliz Aniversário de Casamento, Feliz Aniversário de Noivado. Não sei se existe aniversário de noivado, mas é uma opção, um exemplo aí pra você seguir. E aí você coloca aquela frase de efeito, tá? Você coloca um ponto, pula uma linha e aí você assina o seu nome. Quando você for assinar o seu nome, qual é o meu conselho? Você pode fazer o mesmo esquema que você fez quando você foi endereçar a carta àquela pessoa, né? Evocar o nome daquela pessoa. Você pode utilizar um apelido que aquela pessoa utiliza com você. Então você pode falar seu ursinho, né? Sua pretinha, seja lá qual for a coisa que aquele seu amado te chame. Ou você pode simplesmente colocar o seu nome, né? O seu nome, e eu aconselho que você utilize só o seu primeiro nome, é o que eu prefiro, tá? Porque eu acho que se você colocar o seu nome completo, dá uma ideia muito assim mais formal, parecendo que você tá fazendo um negócio de trabalho ou algo assim. Então eu acho que só o primeiro nome dá um ar mais pessoal para sua carta. Mas se você quiser utilizar o seu nome todo, você acha que vai ter um significado melhor para aquela pessoa, para vocês ali no momento, vai ficar algo chique, você coloca também, algo livre, tá? Se você tem essas coisas, né, eu acho um pouco piegas, mas se você gosta dessas coisas, o seu parceiro gosta dessas coisas, você pode colocar o seu nome com o sobrenome daquela pessoa. Tipo, como se vocês já estivessem casados, ou se vocês já estão casados, você coloca o sobrenome daquela pessoa. Se você colocou de fato, você mudou a sua identidade para colocar o nome daquela pessoa eu realmente não tô fazendo, tá, gente? É uma crítica a isso, só tô dizendo, se você mudou, você coloca ali o sobrenome daquela pessoa, porque pode dar um significado especial, né? Ali aquele nome, porque tem o sobrenome dela, né? Dá aquela ideia de junção, de união que a gente gosta. Então, por exemplo, pra mim, eu costumo falar Amanda, vírgula, a vizinha, ponto. É assim que eu assino, porque eu sou vizinha do meu namorado e isso é algo que tem um significado pro nosso relacionamento, mas aí você adapta para o seu relacionamento. Então, essa é a estrutura que eu aconselho que você utilize se você tem dificuldade de expressar os seus sentimentos, de colocar, né, alguma coisa legal na sua carta de amor. Mas também tem algumas outras coisas que eu queria aconselhar vocês. Por exemplo, eu aconselho que você tenha um cuidado com a aparência da sua carta. É claro que o que realmente conta, gente, não é se você escreveu numa folha de caderno ou numa folha de papel sulfite ou sei lá o que, né? O que conta é realmente o que você tá colocando, o que você tá depositando na sua carta. Mas se você tem um cuidado com a aparência daquela carta, vai demonstrar que você teve um zelo, um carinho para tornar aquela experiência especial. Então vai dar ainda um plus, né, para aquele sentimento que a pessoa que vai receber vai sentir quando receber aquela carta. Então eu aconselho que você tenha um pouco mais de cuidado, coloque um papel bonitinho, né? Use uma letra legível. Então o meu conselho é sempre faça um rascunho de lápis antes, até porque você pode querer alterar alguma coisa, adicionar alguma coisa depois. E depois passe a limpo no papel definitivo com uma letra bonita, legível. Preste atenção na pontuação, corrija os erros de gramática. Por quê? Por que eu tô dizendo isso? Porque quando a pessoa for ler, ela pode ter dificuldade de entender o que você está falando. Se você não utilizar a vírgula corretamente, o ponto corretamente, não precisa ser algo perfeito, mas algo assim minimamente
entendível, sabe, gente? Porque a pessoa tá lendo, é meio chato você tá lendo uma coisa, separar e ter que perguntar o que significa aquela palavra. Isso aqui, o que você quis dizer com isso aqui? Né? Meio que quebra o clima, né? Então é legal que você tenha um pouquinho mais de cuidado com isso. Eu prefiro cartas à mão, tá? Eu acho que dá um toque totalmente pessoal e íntimo para aquilo. Mas se você tem uma caligrafia assim corrigível, faça então no computador. É uma opção. Você pode digitar no computador e aí vai ficar um negócio bonitinho ali, legal. Até botar alguma decoração, cores diferentes, enfim, o que você achar melhor. Talvez bote no envelope, faça um selo legal, né? Tem como você fazer aqueles selos com vela e tudo mais, pra ficar uma coisa mais personalizada, enfim, um adesivo bonito, enfim. É algo que também dá um tchan naquela sua experiência, né? Eu garanto que você vai arrasar ali na sua carta de amor, vai fazer o coração do seu amado bater mais forte, tá? E eu espero que seja algo muito especial para vocês, se você seguir essas dicas aqui que eu tô te passando. Então mande esse vídeo para aquele coração apaixonado, que quer muito se expressar, mas não sabe como, né? Aquele amigo que tá começando ali um relacionamento e quer dar alguma coisa especial pra namorada, manda pra ele, tá? Eu vou ficar realmente muito honrada, gente, se eu tiver ajudado um coração apaixonado a se expressar. Então eu quero muito que vocês comentem, se vocês utilizaram essas dicas, se foram úteis pra vocês, comentem aqui embaixo, porque eu vou ficar assim, feliz da vida realizada, tá bom? Assim, o auge da minha vida vai ser se eu, com certeza, ajudar uma pessoa com isso, tá bom? Um beijo pra vocês, tenha uma noite, um dia, uma data, um evento, um ano muito especial com a sua pessoa amada. Desejo toda a felicidade pra vocês e não se esqueça de se inscrever, de curtir, de apertar o sininho para não perder nenhum vídeo nesse canal. A gente tem muita coisa interessante por aqui. Compartilhe, né, para as pessoas, como eu já falei, já aconselhei vocês a fazerem. E muito obrigada por assistir esse vídeo. Um beijo no coração e até a próxima. Não esqueça que você é muito importante para mim. Não esqueça de se inscrever e também depois curtir.